Cientistas descobrem uma nova espécie, estrela de pluma de morango com 80% do fundo do nosso oceano ainda não mapeado e vastas extensões da Amazônia ainda inexploradas. Você pode começar a entender por que os cientistas acreditam que só descobrimos 10% de todas as espécies na Terra, com novas espécies sendo constantemente descobertas. Estas são as 15 descobertas de animais mais bizarras dos últimos 10 anos. Número 15. O sapo Pinóquio. Imagine um sapo com um nariz que parece ter saído de um conto de fadas. Conheça a Loria Pinóquio, uma espécie de sapo arborícola recém-identificada que tem uma semelhança impressionante com o icônico fantoche de madeira do Pinóquio, ganhando assim o nome curioso de sapo Pinóquio. Descoberto nas montanhas FAA da Indonésia, este anfíbio possui uma característica única que lhe conferiu esse nome peculiar: um longo nariz saliente. Pesquisadores liderados pelo herpetólogo Paul Oliver, do Museu de Queensland e da Universidade Griffith, se depararam com esse sapo peculiar durante uma expedição de campo em 2008, no meio de uma tempestade. Oliver e sua equipe buscaram abrigo e encontraram o sapo empoleirado em um saco de arroz. À primeira vista, ele se parecia com outros sapos arborícolas nativos da região, mas sua característica mais marcante, um espinho carnudo de 2,5 cm de comprimento, o diferenciava. No mundo de Loria Pinóquio, o nariz não é apenas para mostrar. Enquanto o nariz de Pinóquio crescia e encolhia com sua honestidade, o nariz do sapo exibe uma curiosa capacidade de flexibilidade. Oliver descreve-o como podendo se projetar para fora ou pender para baixo, embora a função precisa dessa característica ainda seja um mistério. Ele sugere que a estrutura elaborada deve servir a um propósito específico, embora seu papel exato na vida do sapo ainda seja desconhecido. A descrição formal de Loria Pinóquio em 2019 por Oliver e seus colegas na revista Zootaxa marca um marco significativo. Antes disso, o sapo era informalmente conhecido como o sapo Pinóquio devido ao seu nariz distintivo. Esse reconhecimento formal chama a atenção para suas adaptações únicas e destaca as descobertas contínuas no diversificado mundo dos anfíbios. À medida que os cientistas continuam a estudar esse sapo notável, eles desvendam mais sobre suas características intrigantes e os segredos evolutivos por trás de sua aparência encantadora. Número 14. Tubarão-lanterna ninja. Nas profundezas misteriosas do oceano, cientistas revelaram uma nova maravilha da biologia marinha: o tubarão-lanterna ninja. Descoberto em 2015 e oficialmente nomeado Etimopterus benjamini em homenagem a Peter Benchley, autor de Tubarão, essa espécie notável pertence à família Etimopteridae. O que distingue o tubarão-lanterna ninja é sua pele negra como carvão e sua extraordinária capacidade de produzir luz, conhecida como bioluminescência. A bioluminescência é a emissão natural de luz por organismos vivos, semelhante ao brilho das vagalumes. Para o tubarão-lanterna ninja, essa capacidade é usada para uma forma sofisticada de camuflagem chamada contra-iluminação. Emitindo luz de órgãos especializados, esses tubarões criam um brilho que combina com a luz tênue que vem de cima, mascarando efetivamente sua presença de predadores e presas. Nativo das águas escuras ao longo das costas da América Central, incluindo Porto Rico, o tubarão-lanterna ninja próspera nas regiões sombrias do fundo do oceano. Sua pele escura ajuda a se misturar perfeitamente com esse ambiente pouco iluminado, tornando-o quase invisível a olho nu. Essa adaptação é uma tática crucial de sobrevivência, já que o tubarão-lanterna ninja é muito menor do que seus parentes mais formidáveis, medindo apenas de 18 a 20 centímetros de comprimento. Apesar de seu tamanho, eles são ágeis e rápidos, navegando pelo fundo do oceano com notável velocidade. Curiosamente, esses tubarões não são apenas hábeis em evitar perigos, mas também são caçadores especializados. Eles usam sua bioluminescência não apenas para camuflagem, mas para atrair presas. Os padrões brilhantes em seus corpos, produzidos por células fotóforos, ajudam a atrair peixes menores, que são então capturados rapidamente. As fêmeas de tubarão-lanterna ninja são ligeiramente maiores do que os machos, uma característica que ajuda na criação dos filhotes. Durante a gravidez, a aparência totalmente preta do tubarão-lanterna ninja é salpicada com pequenos padrões azuis de pigmento, que são cruciais para sua estratégia de camuflagem. Esses padrões fazem parte dos fotóforos, encontrados em seu ventre e nadadeiras. A luz emitida por esses fotóforos cria um brilho sutil que se mistura com a luz ambiente do oceano, aprimorando ainda mais sua abordagem furtiva. Em contraste com a imagem agressiva de tubarões como o tubarão branco ou o tubarão-tigre,
O tubarão-lanterna ninja é um predador furtivo que conta com sua bioluminescência e velocidade para sobreviver no abismo escuro, movendo-se silenciosa e rapidamente, usando suas habilidades naturais para escapar de inimigos e capturar suas presas com precisão surpreendente. Número 13. O E5 de sangue verde. Nas exuberantes florestas tropicais de Papua Nova Guiné e das Ilhas Salomão, um lagarto se destaca não apenas por sua aparência vibrante, mas também por sua peculiaridade biológica notável. O E5 de sangue verde, ou cientificamente Prasinohaema virens. Esse pequeno lagarto arborícola, descoberto em 2019, também é chamado de E5 verde arborícola. Seu sangue verde-limão é uma verdadeira maravilha da natureza. A coloração incomum do sangue do E5 de sangue verde vem de uma abundância de biliverdina, um pigmento biliar que torna seu sangue, músculos, ossos, língua e tecidos mucosos de um verde brilhante. A biliverdina é um subproduto da quebra da hemoglobina, normalmente convertida em bilirrubina, mas, neste E5, mutações genéticas impedem essa conversão, levando a uma acumulação de biliverdina. Essa alta concentração de biliverdina não é apenas tóxica para a maioria dos vertebrados, mas também se acredita que oferece uma vantagem única. Pesquisadores especulam que pode proteger contra a malária, uma ameaça prevalente em seu habitat nativo. Outro aspecto fascinante do E5 de sangue verde é sua habilidade de aderência. Equipado com unhas especializadas cobertas por pequenas estruturas semelhantes a pelos, esse lagarto pode escalar árvores com facilidade. Essa característica, semelhante à encontrada em gecos e anões, é um exemplo de evolução convergente, onde diferentes espécies evoluem independentemente características semelhantes em resposta a pressões ambientais semelhantes. Ao contrário de seus parentes no gênero Prasinohaema, outras espécies de E5s, como P. flavipes e P. pentlandi, não possuem essas unhas especializadas, destacando a diversidade e adaptabilidade dentro da família dos E5s. O E5 de sangue verde permanece uma espécie amplamente misteriosa, com sua coloração vibrante e características evolutivas únicas tornando um fascinante objeto de estudo no mundo da herpetologia. Número 12. O monstro do frango sem cabeça, descoberto em 2018. O monstro do frango sem cabeça é uma maravilha das profundezas do mar, evocando uma gama de reações que vão do espanto ao horror. Oficialmente conhecido como Inimicus didymus, ou pepino do mar sonhador, o nome científico dessa criatura captura sua qualidade etérea. Ao contrário dos pepinos do mar estacionários, o Inimicus didymus é notavelmente móvel, recebendo o apelido de pepino do mar nadador. Suas estruturas distintivas em forma de nadadeiras permitem que ele deslize pela água com uma graça quase etérea. A variedade de nomes para o pepino do mar destaca sua aparência marcante. Alguns o chamam de dançarino espanhol, inspirado por seus movimentos ondulantes e frufros vermelhos vibrantes, embora isso não deva ser confundido com o nudibranquio de nome semelhante, dançarino espanhol. Outros o chamam de fantasia rosa translúcida, refletindo seu tom rosado translúcido. O nome mais evocativo, monstro do frango sem cabeça, foi criado por pilotos de ROV que acharam que sua aparência se assemelhava a um frango prestes a ir para o forno. Primariamente, o Inimicus didymus vagueia pelo fundo do oceano usando seus tentáculos para navegar e peneirar a areia em busca de detritos que formam sua dieta. Sua transparência permite que os observadores vejam o alimento passando por seu sistema digestivo, adicionando à sua natureza fascinante e sobrenatural. Embora geralmente permaneça no fundo arenoso, ele pode subir na coluna d'água para buscar novas fontes de alimento ou escapar de predadores, mostrando sua adaptabilidade. Com apenas alguns avistamentos registrados, o pepino do mar nadador permanece um símbolo misterioso das maravilhas escondidas do fundo do mar, um lembrete da incrível diversidade de vida que próspera nas profundezas do oceano. Número 11. O peixe-frog Psychedelic, profundamente dentro dos vibrantes recifes de corais da Indonésia. Uma criatura extraordinária salta e pula por seu playground aquático. Descoberto em 2018, esse peixe esquivo encanta com seus padrões espirais laranja e branco, que se assemelham a uma obra de arte viva. Cada peixe-frog possui uma impressão digital única desses padrões, que serve como uma camuflagem engenhosa contra predadores. O peixe-frog Psychedelic é um mestre do disfarce e do movimento. Ao contrário da maioria dos peixes que deslizam pela água, ele anda pelo fundo do mar usando suas nadadeiras peitorais. Essas nadadeiras permitem que ele navegue pelo terreno de corais com agilidade surpreendente e até mesmo se empurre do fundo para saltar de um ponto a outro. Esse modo único de locomoção ajuda-o a permanecer escondido e a emboscar suas presas de forma eficaz. Os peixes frog ou peixes angler são infames por seus hábitos alimentares vorazes,
e o peixe-frog Psychedelic não é exceção. Ele se esconde em fendas estreitas dos corais, bloqueando pontos de entrada que pequenos camarões e peixes usam para alcançar as câmaras internas dos corais. Com sua pele espessa e protetora, ele se enrosca nesses espaços apertados e espera por presas desavisadas. Quando um pequeno peixe ou camarão se aproxima demais, o peixe-frog ataca com velocidade relâmpago, engolindo sua refeição inteira. Esse peixe fascinante está entre as espécies mais raras e esquivas do mundo, encontrado exclusivamente nas regiões restritas de Ambon e nas Ilhas Malucas na Indonésia. À medida que os pesquisadores continuam a estudar esse notável peixe angler, é crucial enfatizar a importância de proteger os recifes de corais das ameaças das mudanças climáticas e das atividades humanas. Número 10. A tarântula azul. Em 2019, pesquisadores da Tailândia fizeram uma descoberta revolucionária no mundo dos aracnídeos. A tarântula azul, cientificamente nomeada Brachypelma smithii. Essa tarântula notável, também conhecida como Aplopelma lividum, foi encontrada no ecossistema único de uma floresta de mangue tailandesa e se destaca devido à sua rara e cativante coloração azul-violeta. O tom azul elétrico marcante dessa tarântula é resultado dos seus pelos iridescentes, que criam uma ilusão visual em vez de depender de pigmentos. Ao contrário das plantas, que conseguem o azul através da manipulação de pigmentos, a cor dessa tarântula é produzida por estruturas microscópicas nos seus pelos que dispersam a luz. Esse fenômeno, conhecido como coloração estrutural, faz com que a aranha apareça azul-violeta de vários ângulos, tornando-a uma das raras instâncias de azul na natureza. A tarântula azul é notável não apenas por sua cor, mas também por sua adaptabilidade ao habitat. É a única espécie de tarântula identificada na floresta de mangue, onde reside nas cavidades das árvores. O desafio de estudar essa espécie envolve escalar árvores para acessar seus esconderijos e lidar com as condições úmidas e escorregadias do ambiente de mangue. Antes de sua identificação formal, essa tarântula era conhecida principalmente através do mercado de tarântulas, mas não possuía um nome científico ou descrição. Sua descoberta destaca a fascinante diversidade das tarântulas e as complexidades de seus habitats. Com menos de 4% das espécies conhecidas de tarântulas exibindo qualquer coloração azul, a tarântula azul não só encanta com sua beleza, mas também destaca as maneiras extraordinárias com que a natureza pode nos surpreender. Número 9. A cobra cega. Em 2014, pesquisadores em Madagascar descobriram um pequeno réptil fascinante, a Indotyphlops braminus, comumente conhecida como a cobra cega bramínea. Essa descoberta adicionou a intrigante gama de espécies na ilha e forneceu mais informações sobre a adaptabilidade e a dispersão dessa cobra única. A cobra cega bramínea, não venenosa e totalmente inofensiva, tem uma semelhança notável com uma minhoca devido aos seus hábitos de escavação e corpo esguio. À primeira vista, suas pequenas escamas e olhos minúsculos a distinguem do corpo segmentado de uma minhoca. Medindo apenas de 5 a 10 centímetros de comprimento e ocasionalmente alcançando até 15 centímetros, ela detém o título de menor espécie de cobra conhecida. Tanto a cabeça quanto a cauda dessa cobra são notavelmente semelhantes, pois sua cabeça e pescoço são indistintos, com escamas da cabeça que imitam de perto as escamas de seu corpo. Uma das características mais extraordinárias da cobra cega bramínea é seu método de reprodução. A espécie é partenogenética, o que significa que se reproduz sem a necessidade de um macho, e todos os espécimes conhecidos são fêmeas. Essa estratégia reprodutiva permitiu que a cobra colonizasse uma ampla gama de ambientes na África, Ásia e até mesmo mais longe, onde foi introduzida. Número 8. O rato gigante de Vanunu. Em 2017, ocorreu uma descoberta significativa no campo da descoberta de roedores nas Ilhas Salomão com a identificação do rato gigante de Vanunu, identificado pelos cientistas como Uris via. Essa criatura esquiva, uma vez pensada como um mito, foi finalmente capturada em câmera após anos de tentativas infrutíferas pelos cientistas. O rato gigante de Vanunu é uma espécie notável, atingindo comprimentos de até 50 centímetros e é reputado por ser poderoso o suficiente para roer cocos, um atributo que o distingue de roedores mais comuns. A jornada para documentar esse raro rato começou com um golpe de serendipidade em 2011, quando um único espécime caiu de uma árvore e foi descoberto por madeireiros comerciais na ilha de Vangunu. Essa foi a primeira evidência concreta da existência do rato gigante. Apesar dessa descoberta, provar a presença contínua do rato em seu habitat natural provou ser elusivo nos anos seguintes. Pesquisadores, auxiliados pela comunidade Zira, que administra a maior área restante de floresta intocada de Vanunu, instalaram armadilhas fotográficas na densa floresta.
Esses povos indígenas, que há muito falavam de ratos grandes o suficiente para quebrar cocos, foram fundamentais no esforço, utilizando uma combinação estratégica de armadilhas fotográficas e um atrativo cuidadosamente escolhido. A equipe conseguiu capturar imagens de 4 ratos gigantes de Vangunu, cada um aproximadamente 2 vezes o tamanho de um rato comum. As fotografias confirmam a identidade do rato através de seus grandes olhos distintos, caudas longas e orelhas muito curtas, conforme detalhado em um estudo publicado na revista Ecology and Evolution. Número 7. O caranguejo wolf, descoberto em 2011 nas fontes hidrotermais da Antártida. O caranguejo wolf, cientificamente conhecido como Kiva hirsuta, cativou cientistas e o público com suas notáveis adaptações e nome memorável. Nomeado em homenagem ao ator de Baivat David Hasselhoff devido ao seu peito peludo, esse crustáceo pertence à família dos camarões Yeti. Inicialmente descoberto em 2005, o primeiro membro dessa família foi apelidado de caranguejo Yeti devido à sua coloração branca e pelugem, um nome que se estendeu a outras espécies à medida que eram encontradas e descritas. Além do intrigante apelido, a existência do caranguejo wolf em um dos ambientes mais extremos da Terra é verdadeiramente fascinante. Em 2010, pesquisadores usaram um veículo operado remotamente para explorar as fontes hidrotermais no East Scott Arid, no Oceano Antártico. Lá, eles observaram caranguejos Yeti densamente agrupados, com populações que chegavam a até 700 indivíduos por metro quadrado. Essas fontes hidrotermais expelem líquido a temperaturas de até 320 graus Fahrenheit, mas a uma curta distância, as águas geladas da Antártida oferecem um contraste marcante. Os caranguejos wolf devem navegar por essa zona habitável estreita, onde a temperatura não é nem escaldante nem congelante. O peito peludo do caranguejo wolf desempenha um papel crucial em sua sobrevivência. As estruturas semelhantes a pelos, ou setas em seu lado inferior, abrigam bactérias que os caranguejos cultivam e consomem como principal fonte de alimento. Essa relação simbiótica é vital em um ambiente onde fontes de alimento tradicionais são escassas. As adaptações únicas e a aparência marcante do caranguejo wolf fazem dele um assunto fascinante de estudo, lançando luz sobre a incrível biodiversidade e resiliência da vida nas profundezas do mar. Sua descoberta ressalta os vastos e em grande parte inexplorados mistérios dos oceanos do nosso planeta, oferecendo uma visão das maneiras extraordinárias com que a vida pode se adaptar a condições extremas. Número 6. A aranha-pavão. Conheça Maratus cadus, a aranha-pavão australiana e uma verdadeira sensação da internet. Descoberta em 2015, essa pequena aranha cativou o mundo com suas exibições fascinantes e cores vibrantes. Encontrada nos selvagens da Austrália, Maratus cadus, frequentemente chamada de aranha-esqueleto devido ao seu padrão marcante, tem uma história tão cativante quanto sua aparência. Até 2011, apenas 7 espécies de aranhas-pavão eram conhecidas pela ciência. Isso mudou quando um vídeo viral catapultou essas pequenas maravilhas para os holofotes. O frenesi na internet despertou uma onda de curiosidade, levando à descoberta de quase 100 espécies, cada uma mais deslumbrante que a anterior. Escolher uma favorita não é tarefa fácil. As aranhas-pavão não são apenas atraentes, são caçadoras habilidosas. Seus olhos percebem todo o espectro de cores, incluindo a luz ultravioleta, o que é crucial para identificar presas e parceiros durante suas exibições flamboyantes. Essas aranhas são cobertas de pelos que refletem cores brilhantes, fazendo-as parecer joias vivas. E falando em agilidade, graças a pernas poderosas com um sistema hidráulico interno, elas podem saltar até 40 vezes o comprimento do corpo, atacando presas ou escapando de perigos com uma graça inigualável. Mas é o namoro que rouba a cena. Cada espécie de aranha-pavão tem uma dança de acasalamento única, uma mistura hipnótica de vibrações e sinais visuais destinados a conquistar a fêmea. Esses rituais elaborados, que podem durar quase 1 hora, incluem desde exibições deslumbrantes até tremores rítmicos. Os riscos são altos. Se a fêmea não ficar impressionada, o macho pode se tornar sua próxima refeição. Na era digital de hoje, a aranha-pavão se tornou um ícone das maravilhas da natureza, conquistando corações ao redor do mundo. Seu ascenso à fama na internet é um testemunho da magia do mundo natural e das estrelas inesperadas que podem emergir dos lugares mais improváveis. Então, da próxima vez que você rolar seu feed, fique atento à encantadora Maratus cadus, a aranha que prova que até as criaturas mais pequenas podem ter um grande impacto. Número 5. O dragão do mar rubi. Em 2015, uma descoberta extraordinária ao largo da costa oeste da Austrália capturou a atenção de biólogos marinhos e entusiastas. O dragão do mar rubi,
cientificamente nomeado Philopteryx devizia, anunciado por pesquisadores do Museu da Austrália Ocidental e da Instituição Scripps de Oceanografia dos Estados Unidos, é apenas a terceira espécie de dragão do mar já registrada, juntando-se às mais conhecidas espécies de dragão do mar folhoso e dragão do mar comum. Uma das características mais marcantes do dragão do mar rubi é sua cor vermelha brilhante, um contraste acentuado com as cores mais discretas de seus parentes. Diferente dos dragões do mar folhoso e comum, o dragão do mar rubi não possui os elaborados apêndices semelhantes a folhas que normalmente servem como camuflagem entre gramíneas marinhas e campos de algas. Em vez disso, a coloração vermelha do dragão do mar rubi oferece uma forma única de ocultamento nos habitats escassamente iluminados que ocupa. Essa adaptação provavelmente serve para protegê-lo de predadores em seu ambiente específico, onde tons vibrantes se misturam perfeitamente com a luz ambiente. Outra característica intrigante do dragão do mar rubi é sua cauda preênsil, uma característica ausente em seus parentes folhosos e comuns. Essa cauda permite que o dragão do mar rubi se agarre a objetos, ajudando-o a se ancorar e evitar ser arrastado pelas fortes correntes marinhas. A presença dessa cauda preênsil levanta questões fascinantes sobre a história evolutiva dos dragões do mar. Os pesquisadores estão ansiosos para explorar se o dragão do mar rubi reevoluiu essa característica, que pode ter estado presente em um ancestral comum, ou se as caudas não preênseis dos dragões do mar folhoso e comum evoluíram independentemente. A descoberta do dragão do mar rubi não é apenas um testemunho da biodiversidade oculta dos oceanos, mas também um chamado para mais pesquisas. Os cientistas estão ansiosos para entender mais sobre essa espécie estranha, incluindo sua distribuição, dinâmica populacional e possíveis ameaças. A interconexão das populações de dragões do mar folhoso e comum ainda está sendo estudada, e a adição do dragão do mar rubi fornece uma nova camada de complexidade a essas investigações. Esse dragão do mar recém-descoberto ressalta a vasta e amplamente inexplorada riqueza da vida marinha. Número 4. A aranha caçadora das cavernas. A descoberta da aranha caçadora das cavernas da família Sparacidae no Laos em 2001 trouxe um grande interesse para a comunidade aracnológica. Essas aranhas, conhecidas por sua velocidade e métodos de caça únicos, são frequentemente chamadas de aranhas caranguejos gigantes devido ao seu tamanho e aparência. Seu grande tamanho e comportamento distintivo também lhes renderam o apelido de aranhas de madeira, em referência à sua preferência por habitats madeireiros, como florestas, minas, pilhas de madeira e cabanas de madeira. As aranhas caçadoras gigantes macho dessa espécie podem atingir uma envergadura de pernas de 25 a 30 centímetros, aproximadamente o tamanho de um prato de jantar, tornando-as uma das maiores espécies de aranhas conhecidas. Sua aparência física é caracterizada por tonalidades discretas de marrom ou cinza em suas superfícies superiores, misturando-se perfeitamente com o ambiente natural. Suas partes inferiores frequentemente exibem marcas aposemáticas em preto e branco, servindo como um aviso para predadores em potencial. Essas aranhas possuem espinhos bastante proeminentes em suas pernas, enquanto o restante de seus corpos é suavemente peludo. Aranhas caçadoras são criaturas de 8 olhos, com seus olhos dispostos em 2 filas amplamente voltadas para frente, na parte anterior do cefotórax. Esse arranjo único de olhos auxilia em sua caça noturna, permitindo que detectem e persigam presas com eficiência notável. Elas geralmente residem sob pedras, cascas de árvores e abrigos semelhantes, mas encontros com humanos não são incomuns, particularmente em galpões, garagens e outros lugares pouco perturbados. Embora as aranhas caçadoras não sejam geralmente agressivas em relação aos humanos, houve relatos de mordidas graves de vários gêneros, incluindo Heteropoda e Neosparasus. Essas mordidas podem resultar em uma gama de sintomas, como inchaço local, dor, náusea, dor de cabeça, vômito, pulso irregular e palpitações cardíacas. Esses sintomas sugerem que o veneno de algumas aranhas caçadoras pode ter efeitos neurológicos sistêmicos, especialmente em mordidas graves ou repetidas. O estudo formal das mordidas de aranhas é complexo e repleto de desafios, incluindo infecções imprevisíveis, mordidas secas, choque, efeitos NOBO e o potencial de diagnóstico incorreto por profissionais de saúde e identificação incorreta pelo público geral. Essas aranhas continuam a intrigar os cientistas. Número 3. A esponja IT. Nas profundezas do Oceano Pacífico, a milhares de milhas ao largo da costa sudoeste do Havaí, biólogos marinhos descobriram uma criatura que parecia mais um alienígena do que um habitante terrestre. Essa descoberta extraordinária em 2017 revelou a esponja IT, oficialmente nomeada Divina Magnífica. Normalmente, as esponjas estão presas a superfícies duras,
alimentando-se de pequenas bactérias e plâncton que passam. Esse espécime se destacou. Seu corpo longo e fino se estendia para cima como um mastro, coroado com uma cabeça bulbosa que apresentava buracos semelhantes a um par de olhos alienígenas. A análise adicional confirmou que esta era, de fato, uma nova espécie no gênero das esponjas de vidro. O nome Advina magnifica foi escolhido, com Advina derivando do latim alienígena, pois a aparência da esponja evocava imagens de seres extraterrestres de filmes de ficção científica, com seu pescoço alongado e cabeça com buracos misteriosos. Em seu habitat natural, a esponja Ite parece brotar do fundo do oceano como uma planta surreal de outro mundo, com seu corpo esbelto apoiando uma cabeça que parece estar te observando com olhos cavernosos. O corpo da esponja Ite é composto por estruturas intricadas semelhantes a vidro chamadas espículas feitas de sílica. Essas espículas formam um esqueleto delicado que confere à esponja sua forma escultural distintiva. Número 2. O musaranho-herói. No vasto mundo dos musaranhos, existe um gênero que se destaca como um super-herói entre seus pares, o musaranho-herói ou Scutissorex tori. Descoberto em 2013, o musaranho-herói é notável não apenas pelo seu tamanho relativamente grande, com comprimento corporal de 12 a 15 centímetros, mas também pelas suas incríveis façanhas de força. Este pequeno mamífero cativou cientistas e exploradores com sua resiliência física quase inacreditável. Uma anedota extraordinária do início do século XX destaca as habilidades únicas do musaranho-herói. Durante uma expedição ao Congo, um grupo de nativos demonstrou a força notável dos musaranhos para os exploradores, colocando um homem adulto pesando mais de 70 quilos em cima de uma dessas pequenas criaturas. O homem ficou em equilíbrio sobre um pé por vários minutos, e, notavelmente, quando ele desceu, o musaranho saiu correndo ileso, embora provavelmente um pouco assustado pela experiência. O segredo da força incrível do musaranho-herói reside em sua anatomia única, especificamente sua coluna vertebral. As vértebras na região lombar do musaranho-herói são diferentes de qualquer outro mamífero, sendo incrivelmente grossas e cilíndricas, interligadas de uma maneira que cria uma estrutura em malha. Esse mecanismo de interligação envolve projeções ósseas que se conectam nas laterais e na parte inferior das vértebras, proporcionando força e flexibilidade extraordinárias para a coluna vertebral. Em mamíferos como os humanos, há apenas cerca de 5 vértebras lombares e elas não formam uma estrutura em malha. No musaranho-herói, pode haver até 11 vértebras lombares, cada uma contribuindo para a robustez e resiliência da coluna vertebral. Esse feito anatômico permite que o musaranho suporte pressões que esmagariam outros pequenos animais. A descoberta de Scutissorex tori adicionou uma nova dimensão ao nosso entendimento da morfologia vertebral e à incrível diversidade da vida na Terra. Nas densas florestas do Congo, o musaranho-herói se move pela vegetação rasteira, um pequeno mas poderoso testemunho das maravilhas da engenharia natural. Número 1. O orangotango de Tapanuli. O orangotango de Tapanuli, cientificamente conhecido como Pongo tapanuliensis, é uma espécie fascinante e criticamente ameaçada de orangotango, descoberta em 2017. Esta espécie reside nas florestas de Sumatra, na Indonésia, e é uma das 3 espécies conhecidas de orangotangos, sendo as outras 2 o orangotango de Sumatra, encontrado mais a noroeste na ilha, e o orangotango de Bornéu. O orangotango de Tapanuli apresenta uma semelhança maior com o orangotango de Sumatra em termos de estrutura corporal e cor do pelo. Se destaca com seu cabelo mais crespo, cabeça menor e um rosto mais largo e achatado. Machos dominantes são especialmente distintivos, com bigodes proeminentes e almofadas de bochechas grandes, conhecidas como flanges, cobertas de pelos finos. Tanto machos quanto fêmeas de orangotangos de Tapanuli têm barbas, e os machos são notavelmente maiores que as fêmeas. Um macho adulto geralmente tem cerca de 1,3 metros de altura e pesa até 130 quilos, enquanto as fêmeas pesam geralmente cerca de 30 quilos ou menos. Machos mais velhos desenvolvem almofadas de bochechas largas, uma característica única entre os primatas. A pele é tipicamente marrom escuro ou avermelhada e coberta com pelos relativamente grossos e esparsos. Machos adultos e algumas fêmeas mais velhas podem ter costas parcialmente ou totalmente nuas. O pelo em um macho pode ser tão longo que parece uma capa quando ele move os braços. O habitat do orangotango de Tapanuli está criticamente ameaçado, colocando a espécie na lista de criticamente ameaçadas. Esforços de conservação são cruciais para preservar esta espécie única, que desempenha um papel vital na biodiversidade da floresta de Sumatra. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.